Oi, gente, bom dia. Vamos dar início aqui à nossa aula. Vou mandando um oi aí para o Railan para ele poder ir me dizendo aqui quem são os alunos que vão participando. Bom, gente, então vamos lá. Já deu o nosso horário de início, vamos começar aqui pontual. Então é o seguinte, na aula passada nós iniciamos o conteúdo falando sobre as manobras de reanimação cardiopulmonar. Para quem perdeu a aula, o vídeo está disponível na página do Railan, os vídeos das aulas anteriores, então vocês podem acessar o YouTube nos links que eles mandaram no grupo da turma. E aí vocês têm acesso à aula. As meninas que estão fazendo curso de graduação no meio da semana, que entrarem em contato comigo, podem fazer isso também. Oi. Pronto, eu tô. E aí nós falamos sobre as manobras de vias, sobre as manobras de RCP, tá? Quando o paciente ele é vítima de trauma e quando o paciente é uma situação clínica, tá? Então, as manobras de RCP, elas vão ser aplicadas nas duas situações. Primeira delas, lembra que no atendimento clínico nós vamos seguir os passos em CABDE, né? Que é a assistência clínica. Então, o primeiro passo, abrir vias respiratórias, tá? Abrir vias aéreas, você vai hiperestender o pescoço do paciente. Antes disso, você tem que checar se o local ele é seguro para fazer aquele tipo de atendimento. Se o paciente tiver hemorragia, lembra lá da primeira aula, da nossa primeira aula. Se o paciente tiver hemorragia, a gente vai ter que conter a hemorragia antes de fazer os atendimentos em sequência. Mas, chegou para fazer atendimento, fez controle de cena, você vai abrir vias aéreas, abrir vias respiratórias, para favorecer a respiração. Tá? Essa técnica, que essa ilustração demonstra a técnica de Wahlstruss, tá? Onde você provoca hiperextensão do pescoço, tá? Lembra das manobras. Hiperextensão do pescoço, abaixa o mento, né? Leva o mento, depois você vai abrir a via aérea para ver se não tem nenhum objeto preso na via aérea, fechando a passagem de ar. Depois você vai espalmar os braços retos, lembra de não deixar o cotovelo flexionar. Eles têm que ficarem estendidos na região inferior do externo, entre os mamilos. Você põe a mão dominante entre os mamilos, um pouco abaixo dos mamilos, tá? Sua mão dominante por baixo, sobrepõe a mão não dominante do lado direito da vítima, geralmente a gente fica, apoia os joelhos no chão para que o profissional tenha segurança na execução do procedimento e que ele consiga exercer pressão sobre o paciente, tá? E fazer as compressões torácicas em sequência de 30 para 2 ventilações no adulto, com 1 ou 2 socorristas, 30 para 2 na criança e no neonato, com 1 socorrista, ou 15 para 2 com 2 socorristas, como nós vimos nas aulas passadas. Então, a experiência de um técnico de enfermagem. Olha só, lembra, posicionamento correto da compressão torácica. Você vai, sem deixar os braços flexionarem, os braços têm que ficarem estendidos. Região hipotenar da mão, da palma da mão, tá? Usar a base das mãos, sobrepõe a mão não dominante. Você vai fazer compressão a uma sequência de 100, 120 massagens cardíacas por minuto, ventilando ele, 2 respirações após cada 30 compressões. Tá lá o socorrista fazendo a massagem cardíaca e outro na ventilação. O que está na massagem cardíaca vai contando de 1 a 30. Chegou no 30, quem está na ventilação, a compressão para e a ventilação faz 2 ventilações, Desinsufla o umbu, comprime o umbu, tá? Umbu, máscara, válvula com o conector de oxigênio, tá? Com a válvulazinha de pressão de oxigênio. Faz uma ventilação, deixa ele insuflar, faz novamente outra ventilação. E aí volta novamente a sequência de compressões
torácicas. Professor, quanto tempo nós vamos checar o pulso? Gente, é a mesma coisa do paciente ter uma via aérea pérvia ou não. O que é via aérea pérvia? É uma via aérea definitiva. Quando ele está entubado, o médico foi lá, entubou o paciente, ou quando ele fez uma traqueostomia, tá? Com ventilação. O paciente está ventilando de forma mecânica. Tá? Lembra da ventilação mecânica? Na via aérea já definitiva, nós vamos fazer uma ventilação a cada 6 segundos e a massagem ó, de 100 a 120 por minuto. Professor, precisa contar 30 para 2 quando ele tem uma via aérea pérvia? Uma via aérea definitiva? Não. Se ele tem via aérea definitiva, ele vai ventilar para um ventilador mecânico. Então, nós não vamos ter necessidade de ventilar o paciente. Tá? Então, na via aérea definitiva, faz as massagens cardíacas e o próprio ventilador é programado para cada 6 segundos ventilar o indivíduo. Lembra de 5 a 6 segundos fazer uma ventilação, que vai dar em média de 10 a 12 ventilações por minuto. E na criança, neonato, nós vamos fazer outra sequência de ventilações. O neonato ele vai necessitar a ventilação de 3 a 5 segundos. Uma ventilação a cada 3 ou 5 segundos. Mas isso o próprio ventilador vai fazer. Nós vamos fazer as nossas compressões torácicas. Tá? Fazer compressões torácicas de 100 a 120 por minuto. Lembra que o indivíduo, o paciente, precisa estar em superfície rígida. Ou no chão, ou sobre uma prancha, ou quando ele está, por exemplo, no leito, você vai colocar ele de lado, em posição de decúbito lateral, coloca um suporte embaixo para fazer com que essas compressões torácicas elas sejam aplicadas todas sobre o tórax da vítima, sobre o músculo cardíaco, para tentar restabelecer a atividade cardíaca, tá? Então, ó, posição relaxada, lembra que após a compressão nós temos que aguardar o retorno do tórax, tá? A gente comprime e aguarda o retorno total de tórax para depois comprimir novamente. Profundidade de 2 a 2,4 polegadas, que dá em média de 5 a 6 centímetros de profundidade. Então, ó, 2 centímetros acima do processo tifoide, que é justamente a região external inferior, você vai aplicar a massagem cardíaca ou a compressão cardíaca com a região hipotenar da mão. Tá? Então, outro atendimento em situação de urgência e emergência, obstrução das vias aéreas. Isso é muito comum acontecer, gente. Quando um corpo estranho, ele vai tentar fechar a via aérea. Pode ser secreção, pode ser sangue, pode ser uma dentadura, uma prótese dentária, pode ser algum tipo de alimento que o indivíduo tentou ingerir e não conseguiu, fechou a via aérea. Então, o que você vai fazer? Ó? Se o corpo estranho for visualizado e estiver acessível após a manobra das vias aéreas, remova com o dedo indicador em forma de gancho. Você tenta remover com o dedo indicador em forma de gancho. Oi. Ó, gente, quebrar alguma costela na massagem cardíaca pode acontecer? Pode. Continua a massagem cardíaca. O que você vai... Qual o objetivo da massagem cardíaca? É reanimar. Você vai tentar reanimar o indivíduo, tá? Pode acontecer de fraturar a costela? Pode. Pode acontecer dessa costela perfurar algum órgão interno? Pode, mas a sua atribuição principal é tentar restabelecer a atividade cardíaca. Restabelecer a atividade cardíaca, aí o indivíduo vai dar sequência, leva ele para um centro cirúrgico, uma unidade que faz cirurgia especializada, no momento, cirurgia cardiotorácica, né? Para tentar restabelecer a vítima. Mas o objetivo da massagem é reanimar o músculo cardíaco, fazer com que o coração volte a ter atividade cardíaca. Então, independente de fraturar, quebrar ou não costela, você tem que continuar aplicando massagem cardíaca até conseguir efeito, tá? Professor,
Pergunta bem feita, gente. Professor, de quanto em quanto tempo nós vamos checar o pulso? Gente, a cada 2 minutos, que vai dar em média 5 ciclos de 30 massagens, 2 ventilações. 30 massagens, 2 ventilações. Fechou 5 ciclos de 30 massagens, 2 ventilações. Isso em 2 minutos, você vai checar pulso carotídeo e ver se o indivíduo voltou à atividade cardíaca e respiratória. Tá? Atividade cardíaca e respiratória. Voltou à atividade cardíaca e respiratória. Aí você avalia se o indivíduo profissional, avalia se o indivíduo tem condições de se manter ali com movimento cardíaco e atividade respiratória e encaminha ele para um serviço médico especializado. Tá? Se ele não voltou, continua de novo as massagens. Tá? E o médico vai indicar as medicações que devem ser administradas. Lembra que nós temos algumas medicações para serem administradas no indivíduo. Lembrem disso. Nós temos aí epinefrina, que pode ser utilizada. Epinefrina é a mesma adrenalina, tá, gente? É uma droga vasoativa, um fármaco vasoativo, que provoca vasoconstricção e ela vai servir para dar um choque, diga-se de passagem, no músculo cardíaco, para tentar restabelecer a atividade elétrica, tá? Geralmente feita a cada final de 5 ciclos, tá? Geralmente feita a cada 2 minutos. Detalhe, faz adrenalina pura, você aspira uma ampola de adrenalina, administra via endovenosa rápida, tá? E seguida por um flush de água destilada, que é isso, você pega uma seringa de 10 ou de 20, aspira uma água destilada pura, diluente puro, e injeta, seguido da adrenalina, tá? Injeta primeiro a adrenalina, depois segue com água destilada rápida. Seguiu com a adrenalina e água destilada, tá? Sem diluir, é separado. Primeiro a adrenalina, depois a água destilada, fazendo o flush. Esse flush, ele vai fazer com que a adrenalina chegue mais rápido ao músculo cardíaco. Se você conseguiu um acesso periférico em membro superior, ainda tem mais um detalhe. Ó, levanta o membro superior da vítima, porque a circulação sanguínea ela vai correr mais rápida, fazendo com que a adrenalina chegue até o nosso músculo cardíaco bem rápido. No caso de líquidos, tente removê-los com os dedos indicador e médio envolvidos por gás. Você enrola o dedo numa gás e você vai tentar remover líquido. Nesse mesmo caso de líquido aqui, está contido sangue, tá? Somente tente remover o material que está causando a obstrução se ele estiver visível e de fácil acesso. Se ele já estiver lá na via aérea inferior, você não tem como retirar esse material, tá? Então vai aplicar outro tipo de manobra. Embora a perda da consciência seja a causa mais frequente da obstrução da via aérea, das vias aéreas, a obstrução por corpos estranhos pode provocar a perda da consciência e parada cardiopulmonar. Lógico, se ele vai obstruir a via aérea, gente, não teve passagem de ar na via aérea dele, logo em seguida, lembra que nós falamos de parada respiratória na aula anterior. Se o indivíduo teve uma parada respiratória por uma situação clínica ou por um corpo estranho, travando a via aérea, ele pode em seguida desenvolver ou evoluir a uma parada cardiopulmonar. A eventualidade de corpos estranhos obstruindo as vias aéreas ocorre mais frequentemente durante as refeições, mas outras causas de obstrução incluem próteses dentárias deslocadas, fragmentos dentários, sangue, secreções, saliva, vômito, balas, etc. Em lactantes ou crianças, as causas mais frequentes são aspirações de pequenos objetos ou leite regurgitado. Gente, daí vem um cuidado de enfermagem que pode ser aplicado nesse sentido. Você, profissional, vai admitir um paciente no seu local de trabalho. Pergunte para ele ou para algum familiar se ele utiliza algum tipo de prótese dentária.
de fragmento de aparelho dentário, se ele utiliza prótese dentária, já pede logo para ele retirar. Porque pode ser que ele tenha uma complicação? Pode ser que ele tenha uma complicação. E a prótese dentária pode atrapalhar. A mesma coisa lá na clínica cirúrgica, tá? É cuidado de enfermagem no período pré-operatório, imediato, tá? Remoção de prótese dentária. Você vai pedir para o indivíduo tirar a prótese e guardar essa prótese dentária, para não atrapalhar o procedimento, ou, por exemplo, se ele tiver algum tipo de complicação durante o procedimento cirúrgico, que essa prótese dentária não atrapalhe. A mesma coisa na clínica, lá nas enfermarias de clínica, pede para o indivíduo retirar a prótese dentária. Em lactentes ou crianças, as causas mais frequentes são aspiração de pequenos objetos ou leite regurgitado. Tá? Por isso que a indicação do posicionamento correto para o bebê dormir. Tá? A obstrução das vias aéreas pelo conteúdo regurgitado do estômago também poderá ocorrer durante a parada cardiopulmonar ou nas manobras de ressuscitação. Então é o seguinte, gente. Você está fazendo manobra de reanimação cardiopulmonar, lembra do espaço, ó. Onde você vai fazer a massagem cardíaca? Região de externo inferior. O que está localizado aqui abaixo do apêndice tifoide? Ó? Região epigástrica, que nós vamos ter o estômago na região epigástrica. Então, pode ser que no momento da aplicação das técnicas de RCP, a vítima regurgite algum tipo de conteúdo que poderá ocorrer durante a parada cardiopulmonar ou nas manobras de reanimação. Aí a gente precisa estar atento a essa situação. Pessoas com nível de consciência alterado correm maior risco de obstrução das vias aéreas pela aspiração de material vomitado ou sangue. Aí aqui, gente, entre aqueles indivíduos que têm rebaixamento de nível de consciência, que tem problemas em deglutição, ele tem disfagia, que é dificuldade em deglutir. Então, o indivíduo pode, por deglutição ou por rebaixamento de nível de consciência, broncoaspirar comida, ou obstruir via aérea como material, pela aspiração de material vomitado ou sangue. A obstrução das vias aéreas pode ser parcial, semi-engasgo ou total, que é o engasgo. E aí o que nós vamos fazer nessa situação? Vamos já chegar lá. Com a parcial, a vítima pode ainda ser capaz de manter boa troca gasosa, caso em que poderá tossir. Gente, reflexo de tosse, o que é tosse? Reflexo de tosse é quando o nervo frêmico, você, com certeza no seu domicílio, já foi tentar deglutir algo, engolir, de preferência líquido, mais comum com líquido, e esse líquido tentou descer pela via aérea. O que acontece? O nosso sistema nervoso entende e o nervo frêmico provoca a tosse, por isso que você começa a tossir na tentativa de expelir, Você está com um semi-engasgo na tentativa de expelir aquele líquido ou aquele sólido que está tentando descer para a via aérea. Então, geralmente, pode acontecer isso. O indivíduo lá começa a tossir e o líquido ou o sólido vai voltar para a via aérea superior, tá? Por isso que, às vezes, você percebe carocinhos de comida sólida no nariz ou mesmo líquido no nariz e na boca. É uma tentativa de restabelecer o semi-engasgo. Enquanto existir uma troca gasosa satisfatória, a vítima deve ser estimulada e encorajada a persistir na tosse espontânea e nos esforços respiratórios, sem interferir nas tentativas para expelir o corpo estranho. A troca insuficiente de ar é indicada pela presença de tosse ineficaz e fraca, ruídos respiratórios estridentes e tosse
ou gementes, dificuldade respiratória acentuada e possivelmente cianose. Professor, que é cianose? Palidez de membros, tá? De preferência. Você percebe palidez nos membros superiores e inferiores na face da vítima, tá? Os membros vão ficando cianóticos, pálidos ou arroxeados. Nesse ponto, iniciar o manejo da obstrução parcial, como se houvesse obstrução total, tá? O indivíduo tentou sair do engasgo, não conseguiu, lá com o reflexo da tosse, então nós vamos usar as técnicas de abertura de via aérea, de desobstrução. A obstrução total das vias aéreas, que é o engasgo real, é geralmente reconhecida quando a vítima está se alimentando e repentinamente fica incapaz de falar ou tossir. Você percebe lá a vítima no engasgo total tentando ter processo respiratório, ela tenta falar, tenta tossir, não consegue. E aí ele já vai mostrar sinais de asfixia, que é a ausência de respiração, tá? de incursão respiratória, agarrando o pescoço. Sinal clássico universal, apresentando esforço respiratório exagerado e cianose. Então, gente, geralmente a vítima ela vai colocar as mãos sobre o pescoço para tentar dar um sinal. Na verdade, que é o sinal clássico. Ela engasgou, tem lá um objeto travado na glote, ela vai levar a mão para o pescoço. O movimento de ar pode estar ausente ou não detectável. Então, pode ser que ela tenha incursão respiratória. O paciente, a vítima, tem incursão respiratória tão fraca que você não consiga identificar. O pronto atendimento é urgente, preferencialmente enquanto a vítima ainda está consciente, porque você vai conversar com a vítima e você vai fazer o atendimento com ela ainda consciente. Caso não seja instituído o tratamento, a vítima evolui rapidamente para inconsciência, PCR e óbito, parada cardiorrespiratória e óbito por obstrução de vias aéreas. Como proceder? Aplicar manobra de Heimlich. Que é isso, gente? Técnica com o objetivo de expulsar o corpo estranho por intermédio da eliminação do ar residencial dos pulmões, criando uma espécie de tosse artificial. Verifique se é engasgo real. Posicione-se atrás da vítima, abraçando-a em torno do abdômen. Estando a vítima em pé, ampliar sua base de sustentação, afastando as pernas da vítima e posicionar uma perna entre as pernas da vítima, para evitar que ela caia, caso venha a perder a consciência. Localizar o umbigo. Então, gente, é isso aqui, manobra de Heimlich. Você vai se posicionar por trás da vítima, posiciona por trás da vítima, pede para ela abrir um pouco as pernas. O profissional vai lá, geralmente escolhe-se o membro do lado dominante. Põe lá uma das suas pernas entre as pernas da vítima. Abraça ela por trás. Puxa o corpo da vítima de encontro ao seu. Localiza o umbigo. Localizou o umbigo, dá um giro no punho. Um giro de 180 graus. Sobrepõe a mão não dominante. Você vai fazer manobras de dentro, empurra para dentro e para cima, para dentro e para cima. Porque nesse espaço, que é abaixo do processo tifoide, abaixo do processo tifoide, na região epigástrica, você vai provocar a saída de comida, você vai provocar a saída de ar dos pulmões. Então, consequentemente, se tiver algum objeto obstruindo a via aérea, ele vai sair com a aplicação da manobra de Heimlich. Colocar a mão fechada, um dedo acima do umbigo,
A mão do socorrista em contato com o abdômen da vítima está com o punho fechado e o polegar voltado para dentro. A outra mão é colocada sobre a primeira, que foi aquilo que eu falei. Você põe localiza o umbigo, dá um girozinho no punho, você vai fazer compressão com o dedo polegar voltado para baixo, tá? Sobrepõe a outra mão e aplica 5 compressões abdominais sucessivas, direcionadas para dentro e para cima. Aperta para dentro e depois para cima. Conferir se a vítima voltou a respirar, expelindo o objeto. Geralmente ela apresenta um reflexo de tosse. Ela tem um reflexo de tosse. E vem em seguida das respirações. Se necessário, reposicionar e repetir os ciclos de 5 compressões, até que o objeto desobstrua as vias aéreas ou a vítima perca a consciência. Professor, a vítima perdeu a consciência, o que fazer? Continua na manobra de Heimlich, só que em técnica com ela inconsciente, tá? Se você está sozinho no domicílio, a própria pessoa está sozinha no domicílio, pode fazer isso. Ou fica sobre um sofá, o braço de um sofá, de uma cadeira, e tenta aplicar a manobra de Heimlich sozinho. Se tiver alguém com ela, pede para pedir socorro, tá? Manobra de Heimlich na vítima inconsciente, ó. Vítima inconsciente, você vai ficar de joelhos sobre a vítima e aplicar a técnica na mesma região. Só que você vai apertar para dentro e para cima do mesmo jeito, tá? Na tentativa de desobstruir a via aérea. Se a vítima ficou inconsciente, apoiá-la cuidadosamente até o solo e iniciar manobras de reanimação cardiopulmonar. 30 compressões, 2 ventilações. Reavaliar a cada 2 minutos, que são os 5 ciclos, 30 para 2, que a gente já falou. Ou se a vítima mostrar sinais de desobstrução. Respiração espontânea, circulação, tosse, movimentação. Podem ser sinais de que a vítima recobrou ali o movimento respiratório e a circulação. Observação: a manobra de Heimlich com compressões abdominais é recomendada apenas para crianças maiores de 1 ano e adultos. Dica para desobstrução de vias aéreas em bebês, mulheres grávidas e pessoas obesas: realizar compressões torácicas e não compressões abdominais. Porque você não vai ter como fazer uma compressão abdominal em uma gestante. Pessoas obesas, em bebês. A técnica no bebê é totalmente diferente. No bebê, ó, intercalar 5 tapotagens com as 5 compressões torácicas até que o objeto seja expulso ou o bebê perca a consciência. Como é isso, gente? Olha só. A técnica: bebê engasgou, mantenha calma e peça ajuda. Posicione o bebê de bruços, ó, de costas, sobre o seu braço não dominante, ó, sobre o seu braço não dominante, apoiando a cabeça com a mão, geralmente segurando a cabeça aqui, ó, entre os dedos. Efetue 5 tapas nas costas com a região hipotenar, tá? 5 tapas nas costas, de forma a expulsar o corpo estranho das vias aéreas do bebê. Vire e faça 5 compressões torácicas usando 2 dedos da mão dominante, tá? 2 dedos da mão dominante. Sobre o osso central do peito, sobre a região external. Não voltou, não desobstruiu a via aérea, aplica de novo a técnica até o bebê ficar inconsciente. Efetue 5 tapas nas costas de forma a expulsar o corpo estranho das vias aéreas do bebê. Se desmaiar ou não souber, utilizar a manobra de reanimação, tá? De reanimação cardiopulmonar, que é ressuscitação, entre 0 e 12 meses. A técnica de 0 a 12 meses. Tá? E aí, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o infarto. Nós já vimos isso na disciplina de assistência clínica.
Mas traz também na disciplina de urgência e emergência, lembra que essa é uma emergência clínica, tá? O indivíduo começou a apresentar sintomas de infarto, leva ele direto para a unidade hospitalar, tá? Procura a unidade hospitalar mais próxima. Gente, a principal causa de óbito entre a população mundial, dentro da população mundial, são as doenças do aparelho cardiovascular, tá? Então, onde se inclui aqui o infarto agudo de miocárdio. A humanidade enfrenta uma epidemia de cardiopatias, tá? Que são problemas cardíacos. Quais são os principais fatores de risco? Ó? Hipertensão arterial, ele já tem problemas de hipertensão arterial de base. Tabagismo, lembra que eu falo na aula sempre, tabagismo é fator de risco para praticamente tudo, gente. Redução da prática de atividade física, que é o indivíduo que não faz basicamente nenhuma atividade física, o sedentário. Maus hábitos alimentares, ele só faz a ingestão de comidas ricas em carboidrato, gordura, lipídio. Ganho ponderal, ou seja, aumento de massa corporal. Traços genéticos, que é hereditariedade. Já teve histórico na família de indivíduo que teve doença cardíaca, que teve infarto, que teve um AVC. Então, a gente já leva logo para o lado de fator de risco. Automedicação. Ele faz lá sua automedicação sem prescrição médica. Estresse e a privação de sono. Gente, vou chamar a atenção para o uso do AS, tá? Que é o ácido acetil salicílico, aquele ASzinho, pode ser o AS adulto ou AS infantil. Só use AS com indicação médica, tá? O AS ele é distribuído no SUS, tem ele nas farmácias a um preço baixo, mas nós só devemos usar o AS, evitar a automedicação, principalmente com o AS, porque o AS, gente, ele é um tromboembolítico. Então, ele vai provocar, falando popularmente, que o sangue afine. Então, pode ser que esse indivíduo venha a evoluir com complicações hemorrágicas, que ele tenha hemorragias intestinais, que um corte, geralmente as plaquetas não funcionam barrando hemorragia, com automedicação de AS, tá? Ele só deve ser usado com prescrição médica. Professor, no IAM, no infarto agudo, usa AS? Usa. Por quê? Justamente pelo que eu falei. O que provoca o AS, gente? Um trombo. Um trombozinho, uma placa de ateroma. Uma placazinha de ateroma. E aí lembra, ó, aterosclerose. Aterosclerose é a placa de ateroma. Tá? É a placazinha de ateroma que está alojada lá nas artérias coronárias do coração, que vão acabar com a continuidade dos fatores de risco. Ó. O indivíduo fuma, ele já tem problema de hipertensão arterial, ele fuma. É sedentário, tem uma ingesta alimentar de gordura, carboidrato, só come gordura, carboidrato. Enlatado, embutido, não tem nenhuma atividade física. O que pode acontecer com ele, gente? Essa gordurazinha vai se depositando nas artérias coronárias, cada vez mais, né? Não mudou o hábito de vida, continua se depositando gordura lá, na parede das artérias coronárias, que vão acabar em um determinado momento fechando a luz do vaso, fechando o vaso sanguíneo, obstruindo o vaso sanguíneo e provocando o acontecimento do infarto agudo. Então, saúde versus status e bens materiais. O sistema cardiovascular sofre com o padrão de vida adotado pela sociedade nos dias de hoje, porque hoje nós prezamos por tudo aquilo que é mais fácil e mais rápido. Então, geralmente você não faz. Tem muita gente hoje que não faz mais com sua própria comida em casa. Então, compra comida todos os dias. Então, esse pode acontecer. O coração enfrenta uma sobrecarga que prejudica seu funcionamento de tal maneira
que o órgão perde gradativamente seu potencial de ação, entrando em hipoatividade e inviabilizando a manutenção do metabolismo. Ele vai ter problemas de, diga-se de passagem, de metabolismo corporal, de funcionamento corporal. Assim, quando o indivíduo alcança o limiar de estresse, da fadiga e da irresponsabilidade com seu autocuidado, expressa uma síndrome que acomete um ou mais sistemas do organismo, comprometendo sua integridade física e, consequentemente, tendo sequelas. Quais são os sinais e sintomas? Lembrem, lá da disciplina de assistência clínica, ó, dor external ou retroexternal, que a dor no peito, tá? Lembra que o indivíduo pode ter náusea, que ele pode ter episódio de vômito, que ele pode ter dispneia, que ele pode referir dor epigástrica, tá? Dor a nível de estômago, que ele fica ó, com sudorese, pele fria, palidez, taquicardia, o coração dispara. Estão cada vez mais presentes nos serviços de atendimento médico. Então, se aconteceu isso, leva o indivíduo para a unidade hospitalar mais próxima. Dentro desse quadro de doenças cardiovasculares, as síndromes coronarianas agudas correspondem à angina instável. Ó, instável é aquela que o indivíduo tem lá a dor, mas com o repouso ela não passa. Tá? Então ele sente ó, aperto, pressão, peso, endurecimento ou dor no peito. Ele pode ter um infarto agudo de miocárdio e pode ter morte súbita. Gente, aparecer sinais e sintomas iniciais, o que você vai fazer no seu domicílio? O que você pode fazer? Lembra, gente, conversar com a vítima, deixar ela tranquilizar a vítima, afrouxar roupas. Ah, é mulher, tá usando sutiã apertado, tá com uma roupa apertada. Afrouxa as vestimentas do indivíduo, tenta acalmar ela. Se ela tiver iniciado dispneia, eleva um pouquinho a cabeceira do leito, põe ali 2, 3 travesseiros, encosta ela lá e liga para o serviço de emergência. Liga 192 para a ambulância do SAMU recolher a vítima e levar para a unidade hospitalar mais próxima. A principal etiologia da síndrome coronariana aguda é a instalação de placas de ateroma nas coronárias. Por isso que eu falei, ó, é a aterosclerose, ateroma. Trazendo ó, acúmulo de placa de gordura na artéria coronária, bloqueando o fluxo sanguíneo e o oxigênio para o miocárdio. Ó. Então, a partir do trombo, do êmbolo, nós vamos ter um comprometimento de oxigênio. O que acontece? Aqui, ó. O que acontece aqui, gente? Hipóxia. Hipóxia, morte celular por ausência de oxigênio. Tá? Morte celular por ausência de oxigênio, levando ele a desenvolver isquemia, ó. Houve comprometimento de oxigênio a partir do local de trombo, então ele vai entrar em isquemia, que é a ausência de oxigênio que provoca, na verdade, morte celular. A redução do fluxo sanguíneo e isquemia, quando prolongada, acarretam hipóxia e culminam com a morte, necrose do músculo cardíaco. Sinais e sintomas clássicos. Precordialgia, que é a dor precordial, ó, external ou retroexternal. Epigastralgia, dores epigástricas. Sudorese fria e pegajosa, pele fria e pegajosa. Palidez cutâneo-mucosa. Palidez nas mucosas, cutânea e mucosa. Taquicardia. Dispneia, inquietação ou agitação, confusão mental, náuseas e vômitos, fadiga e episódio de síncope, que é o mesmo episódio de desmaio. Sintoma da hipóxia, gente. A angina. Essa angina, ela pode ser uma angina estável, instável ou prismetal, tá?
Como nós já falamos, angina instável é aquela que com o repouso a dor continua, os sinais e sintomas continuam. Estável é aquela que o indivíduo repousou, ele vai ter alívio de sinais e sintomas. Ao estabelecer necrose na estrutura cardíaca, é diagnosticado o infarto agudo de miocárdio. A dor de um infarto miocárdio é semelhante à da angina, mas em geral ela é mais intensa, prolongada e dificilmente aliviada pelo repouso ou administração de medicamentos. O diagnóstico diferencial entre a angina e o infarto é feito pelo eletrocardiograma e exames complementares. Então, gente, faz um eletro do indivíduo para avaliar as ondas cardíacas e os exames complementares, que são as enzimas cardíacas, CKMB, troponina, que o médico vai solicitar no momento da avaliação. Tá? Alguns indivíduos apresentam parada cardiorrespiratória súbita e não respondem à reanimação cardiopulmonar, caracterizando um quadro de morte súbita. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o infarto agudo de miocárdio é considerado a principal causa isolada de morte no Brasil, que é a doença cardiovascular. A prevenção, aliada à correção dos fatores de risco e identificação precoce da doença arterial coronariana, contribui significativamente para a redução da mortalidade e sequelas associadas. Então, gente, é a mudança de padrão de vida do indivíduo realmente, que vai servir como mecanismo de defesa. Diante de uma vítima com possível quadro de AM, acionar imediatamente serviço especializado. Se você tiver condições, monitorar sinais vitais, colocar a vítima em posição confortável, cabeceira elevada, de 30 a 45 graus. Lembrem o nome da posição, gente. Posição no paciente no decúbito. Como é que chama decúbito, cabeceira elevada? Decúbito de Fowler, posição de Fowler ou semi-Fowler. Eleva um pouquinho a cabeceira de 30 a 45 graus. Afrouxar roupas, gravata ou cinto. Ventilar o ambiente. Não oferecer bebida ou comida ao indivíduo. Realizar manobras de RCP, se necessário. Aguardar o socorro lá das ambulâncias do SAMU. Conduzir a vítima ao hospital o mais rápido possível, o mais prontamente possível, para que dê-se sequência no atendimento dessa vítima, tá? Vertigem, que é vertigem, gente? Tontura. Então, a vertigem é uma falsa sensação de movimento ou de rotação, ou a impressão de que os objetos se movem ou rodam. Geralmente ela é acompanhada por náusea, que é a vontade de vomitar, e perda de equilíbrio. Somente a tontura verdadeira, a que os médicos denominam vertigem, causa uma sensação de movimento ou de rotação. A vertigem pode durar apenas alguns instantes, ou pode persistir por horas, ou mesmo dias. Deverá ser vista como um aviso de que o organismo da vítima está debilitado. Ele tem alguma coisa ali no organismo, tá? Algum tipo de problema de saúde instalado. Sinais e sintomas podem ser alterações da visão e dificuldade de andar. Ele tem turvação visual, que é alteração da visão, tá? Dificuldade de andar, que é dificuldade de equilíbrio. Debilidade passageira nas pernas, ele reclama de fraqueza ou tremores nas pernas. Desorientação no espaço, tá? Ele não consegue
se localizar dentro do espaço, ele fica meio desorientado, alterações do equilíbrio, até a inconsciência completa, tá? Que é o episódio de desmaio. Essas alterações podem estar associadas, a gente chama a atenção, ó, a hipoglicemia, hipotensão, outros problemas de saúde. Daí, gente, vem a nossa grande conduta. Receber o paciente na sua unidade de saúde, você deve verificar os sinais vitais. Pergunte se o indivíduo é diabético, se ele tem algum problema de saúde já instalado. Avalia se necessitar a glicemia capilar. A vítima chegou inconsciente na sua unidade, você não sabe o que provocou o episódio de desmaio dele. Verifica a glicemia capilar, porque ele pode ter hipoglicemia. Ou pode ser que ele venha com hiperglicemia, um valor de glicemia tão elevado que aquele nosso glicosímetro das unidades hospitalares, ele não consegue mais ver o valor da glicemia capilar do indivíduo, tá? Então pode ser que ele tenha um valor lá mais de 600. Aquele glicosímetro das unidades de saúde e unidades hospitalares, eles avaliam a glicemia capilar até 600. A partir de 600, eles trazem o valor HI. Aparece duas letras no leitor, HI. Aquele HI quer dizer que o valor da glicemia capilar do indivíduo está maior que 600. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Professor, hipoglicemia, como é que eu sei o que é hipoglicemia? Gente, se o indivíduo chegou inconsciente, com desorientação, alteração em temperatura de pele, pele fria, pegajosa, você avaliou a glicemia capilar e o valor da glicemia capilar deu ali abaixo de 70, para quem é diabético, ele está em hipoglicemia, você tem que corrigir a hipoglicemia. Assim como há necessidade de corrigir a hiperglicemia, tá? Hipotensão ou outros problemas de saúde. Como proceder? Sentar a vítima, pedir para que ela coloque a cabeça entre as pernas, com os braços caídos na lateral do corpo, os braços na lateral do corpo. Pedir para que ela empurre a cabeça para cima, enquanto o socorrista a força para baixo. Essa manobra aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, melhorando o quadro do paciente. Levar a vítima a procurar atendimento médico ou orientá-la para procurar um atendimento médico. Pode ser, gente, que essa vertigem, que em outros problemas de saúde, pode ser que ela provoque uma labirintite, que seja uma labirintite no indivíduo ou outro tipo de problema de saúde associado. Episódios de síncope. Síncope é o desmaio. O que nós vamos fazer na síncope? Síncope, popularmente conhecida como desmaio, é uma perda súbita e transitória da consciência, rápida. É um sinal de aporte inadequado de oxigênio e de outros nutrientes ao cérebro, que geralmente é provocado por uma diminuição temporária. Olha o termo, temporário. O indivíduo vai evoluir temporariamente a um episódio de desmaio do fluxo sanguíneo. Os indivíduos com esse tipo de problema podem sentir-se bem em repouso, mas podem desmaiar durante o exercício, síncope de exercício ou do esforço. Aí aqui, gente, nós vamos ficar atentos também a orientar os nossos pacientes quanto ao esforço muito intenso, tá? Pois a demanda de oxigênio pelo organismo aumenta subitamente. Quanto mais atividade, mais estímulo você faz ao seu corpo, consequentemente a demanda de oxigênio vai ser maior. E isso ocorre porque o coração é incapaz de manter uma pressão arterial adequada durante o exercício. Causas.
exercício físico ou esforço, aumento da demanda de oxigênio, síncope do exercício físico. Cuidado, gente. Por exemplo, aqueles indivíduos que fazem atividade física bem intensa. Quando você vai, por exemplo, correr, o que vai acontecer? Você está ali, inicia uma atividade física lenta, depois você começa com o exercício físico um pouco mais intenso, começa a correr. Na corrida, seu batimento cardíaco aumenta, os seus movimentos respiratórios aumentam. Professor, e aí, quando eu vou parar a corrida, eu paro subitamente? Não, gente. Aí você tem que ir parando ela lentamente. Tá lá uma velocidade, vai diminuindo essa velocidade para impedir que você tenha uma parada súbita ou um desmaio súbito. Que é isso, a atividade cardíaca está lá bem intensa, você parou a atividade bruscamente, você vai começar a sentir vertigem e pode evoluir a um episódio de síncope. Tá? Desidratação por diarreia, sudorese ou imicções excessivas ocorre frequentemente em pacientes diabéticos não tratados. Aí, gente, chama a atenção para a cetoacidose, tá? Cetoacidose diabética, que é uma complicação do diabetes, pode provocar desidratação intensa no indivíduo. Síncope de deglutição, da deglutição, que é doença no estômago, anemia, tosse excessiva, jejum prolongado e hipoglicemia. Aqueles indivíduos que fazem aquele jejum, quero perder peso, faz o jejum intermitente, passa ali 24 horas sem comer. Gente, fazer dieta não é você ficar sem comer esse período todo, tá? É fazer uma alimentação mais balanceada, é ter um rigor alimentar, mas você precisa nutrir o corpo para evitar, por exemplo, um episódio de síncope. Arritmias cardíacas, hipotensão arterial, ansiedade, que leva à hiperventilação. Uma crise de ansiedade pode provocar um episódio de síncope. As causas, estresse, alterações emocionais, permanência em lugares abafados e quentes, principalmente quando o indivíduo tem fobia a lugares abafados e quentes. Levantamento brusco da cama, que é a síncope ortostática. Acordei no susto, levantei de uma vez. Ele pode ter uma síncope ortostática. Lentamente, tá? Você primeiro senta na cama, baixa a cabeça, respira um pouquinho para depois levantar. Não é de uma vez, não, de uma lapada. Atenção! A síncope que ocorre subitamente com perda de consciência e se repete com frequência é sugestiva de arritmias cardíacas ou alterações neurológicas, tipo pequeno mal epilético. Tá? Então, chama a atenção aí para isso. Sinais e sintomas. Fraqueza, que é a astenia. Tontura, que é lá a vertigem. Relaxamento muscular. Escurecimento da vista, turvação visual. Começa a aparecer um vulto preto ali em frente, passando na sua vista, na sua telinha. Palidez e sudorese. Pele fria. Náuseas, que é a vontade de vomitar, pulso rápido e fraco. São os sinais e sintomas. Como proceder? Impedir que a vítima caia, para que não se machuque se você tiver condições de fazer, tá? Deitá-la em decúbito dorsal. Decúbito dorsal lembra, as costas encostadas à maca ou ao solo, elevando membros inferiores cerca de 30 centímetros do chão. Você pega as pernas do indivíduo e eleva ali em média 30 centímetros do chão. Por quê, gente? Você vai fazer com que a circulação corra bem mais rápido para o cérebro. E, como ela vai estar em decúbito dorsal, o cérebro vai estar a nível do coração. Então, o sangue vai chegar mais rápido no cérebro para que o indivíduo recobre a consciência. Monitorar os sinais vitais, avaliar sinais vitais.
Afastar os curiosos, ventilar o ambiente e afrouxar suas roupas, se necessário. Não dar tapas no rosto da vítima, nem fazê-la cheirar amônia ou álcool, alho, como acontece muito na nossa região. O que você vai fazer? Deitar ela em um ambiente confortável, monitorar ali, elevar membros inferiores e solicitar o socorro. Atenção, se ela não acordar em minutos, chamar socorro. A síncope não é uma doença, mas um sinal de que algo não está bem no organismo da pessoa. Portanto, mesmo que ela recobre a consciência espontaneamente, oriente-a a procurar um serviço médico, ou você mesmo já leva ali no momento da sua avaliação. Observação, lipotimia. Que é lipotimia? Perda de força muscular, porém sem perda de consciência, com integral conservação das funções respiratórias e cardíacas. É o primeiro grau da síncope, primeiro grau de síncope. É acompanhada de palidez, suores frios, vertigens, zumbidos nos ouvidos, sendo que a pessoa tem a impressão angustiante de que vai desmaiar. É o sentimento de episódio de desmaio. O fenômeno pode ser causado por emoção violenta, por súbita modificação da posição deitada para a posição vertical ou para toda circunstância análoga, susceptível de alterar a circulação. Então, primeiro, gente, a lipotimia é perda de força muscular, tá? Os músculos ficam todos fracos. Que eu estou com uma fraqueza nos músculos, nos braços, nas pernas. Recebeu uma notícia, deu a fraqueza lá nos braços, nas pernas, tá? É primeiro grau de síncope. Crise convulsiva. O que fazer? Ela pode ser parcial, ela pode ser generalizada. O que nós vamos fazer? Uma convulsão é a resposta de uma descarga elétrica anormal no cérebro. Um aumento excessivo e desordem da atividade elétrica das células cerebrais, que são os nossos neurônios. Qualquer coisa que irrite o cérebro pode produzir uma crise convulsiva. Então, lá, emoções, doenças que atacam o sistema nervoso, desgaste físico. 2/3 dos indivíduos que apresentam uma crise convulsiva jamais a apresentam novamente. Isso quer dizer que o indivíduo ele não vai tornar-se epilético. Ele teve a crise convulsiva, mas ele provavelmente não vai mais ter. 1/3 dos indivíduos continuarão a apresentar crises convulsivas recorrentes, que é o transtorno neurológico denominado epilepsia. Aí já na epilepsia ele vai continuar, vez por outra, tendo episódios de crise convulsiva, havendo a necessidade de fazer uso de medicamentos anticonvulsivantes. O que ocorre exatamente durante uma convulsão depende da parte do cérebro que é afetada pela descarga elétrica anormal. Então vai depender da parte do cérebro lá que é afetada, tá? A descarga elétrica pode envolver uma área mínima do cérebro, fazendo apenas com que o indivíduo permaneça com uma dor ou sabor estranho e tenha crises de ausência, crise convulsiva de pequeno mal. Ou pode envolver grandes áreas, acarretando uma convulsão, abalos e espasmos musculares, generalizados e descoordenados, que é a convulsão de grande mal. Então, além disso, o indivíduo pode apresentar episódios breves de alteração de consciência, confusão mental, perda do controle muscular ou vesical. Então, pode ser que ele tenha uma eliminação vesical no momento da crise convulsiva.
As convulsões frequentemente são precedidas por auras, sensações incomuns de odores, sabores ou visões, ou uma sensação intensa de que uma crise convulsiva está prestes a ser desencadeada. Isso principalmente no indivíduo que já é epilético, tá? Ele consegue reconhecer sinais de que vai evoluir ou ter uma crise convulsiva. Sinais e sintomas comuns das crises convulsivas ó, são aura convulsiva, grito ou urro epilético, perda de consciência, tá? O indivíduo ele fica inconsciente mesmo no momento da crise. Ele vai acordar, depois que acordar é que ele vai recobrar a consciência, mas ele perde a consciência. Crise de ausência, convulsões tônico-clônicos, que são aqueles espasmos involuntários, tá? Dos nossos músculos. Então, ele tem uma fase tônica, como vocês podem ver na ilustração, que é quando ele tem alteração drástica na musculatura corporal, e a fase clônica, que são os espasmos de membros. Salivação excessiva, que é cialorreia, por isso que às vezes se percebe no indivíduo em crise convulsiva aquela saliva branca saindo da boca, descontrole urinário e ou intestinal, porque ele perde o controle dos esfíncteres no momento da crise. Então, como proceder? Professor, o que é que eu devo fazer no momento de uma crise convulsiva? Gente, nunca você vai tentar conter os movimentos tônicos clônicos. Nunca. Nunca conter os espasmos. Deixa os espasmos acontecerem. Rapidinho, ali em média, 1 minuto, 2 minutos, a crise convulsiva ela vai passar. Então, proteger a vítima para que não se machuque, evitando sua queda ou protegendo principalmente a cabeça. Detalhe a cabeça, tá? Você não vai impedir os espasmos, exceto da cabeça. Põe um travesseiro embaixo da cabeça, põe uma mochila, ou se não tem, a mochila está no meio da rua, aconteceu a perna de um indivíduo. Um indivíduo que ia passando lá no meio da rua, viu a crise convulsiva, o indivíduo entrar em crise convulsiva, ele senta no chão e põe a cabeça do indivíduo lá na sua perna. E lateraliza a cabeça, tá? Porque, como falei, provoca-se alorreia, ou se ele vomitar, decúbito lateral. Lateraliza a cabeça para que aquele vômito ou aquela salivação excessiva não tente descer para a glote, tá? Porque aí ela já sai logo pelo canto da boca. Afastar curiosos e objetos que possam causar lesões, se for um ambiente que tenha risco, que tenham objetos, afastar esses objetos, não segurá-la e permitir que a crise ocorra, deixar a crise ocorrer. Em caso de vômito, olha só, caso de vômito, lateralizar a sua cabeça, que foi o que a gente acabou de falar, desobstruir suas vias aéreas com gaze ou pano limpo, mas detalhe, gente, nunca você deve botar seu dedo dentro da boca do indivíduo que está em crise convulsiva. Como falei agora há pouco, são movimentos tônicos clônicos, perda de inconsciência. Então, pode ser que ele involuntariamente faça preensão com os dentes sobre seu dedo, tá? Podendo provocar até uma fratura. Não colocar nada na boca da vítima durante o ataque. Ó, gente. Mas ele vai fechar a via aérea com a língua. Vai não. Ele vai morder a língua. Pode ser que morda? Pode, mas não tem problema. Depois corrige. Tá? Não deve colocar nada na boca. Nem colher, nem nada. Já vi muitos pacientes, relatos de paciente que teve crise convulsiva e colocaram a colher na boca. E disse que não era para a língua descer. Não faça isso, tá? É arriscado. Cessada a crise, ele poderá encontrar-se sonolento e desorientado. Mantenha em repouso, em um ambiente calmo, silencioso e em observação constante até a recuperação completa, monitorando os sinais vitais.
e encaminha ao hospital ou aguarde o serviço de emergência. Professor, a crise parou. Cessou a crise convulsiva do indivíduo. Ele saiu da crise. Eu preciso encaminhar ele para a unidade hospitalar? Precisa, gente. Você precisa encaminhar para a unidade hospitalar. Tá? Mesmo que a crise já tenha cessado, porque pode ser que ele venha a ter novo episódio de crise. A maioria das mulheres, então em gestantes, a crise convulsiva em gestante, a maioria das mulheres que tem uma doença convulsiva bem controlada por anticonvulsivantes, consegue dar luz a um bebê saudável e em segurança. Essas mulheres são um pouco mais propensas a desenvolver pré-eclâmpsia, um tipo de hipertensão arterial que se desenvolve durante a gestação. Ter um natimorto ou ter um feto pequeno para a idade gestacional. Aqui, gente, como vocês já viram a disciplina de saúde da mulher, vocês vão recobrar bem. Pré-eclâmpsia é quando o indivíduo, a mulher, apresenta depois da 20ª semana de gestação picos hipertensivos, tá? Ela apresenta picos hipertensivos, porém sem evolução a crises convulsivas. Ela evoluiu a crise convulsiva, ela entrou em eclâmpsia, tá? Mas a gente tá falando de crise convulsiva na gestante que já tinha crise convulsiva antes da gravidez, tá? Então, tomar anticonvulsivante aumenta o risco de deficiência congênita. Tomar certos anticonvulsivantes, como a fenitoína, que é o mesmo idantal, a carbamazepina ou o fenobarbital. O fenobarbital é o mesmo gardenal. E a carbamazepina é o mesmo tegretol. Durante a gestação, aumenta o risco de doença hemorrágica no recém-nascido, o que provoca uma tendência para sangrar facilmente. Então, ele pode ter episódios hemorrágicos. No entanto, se as mulheres tomarem vitaminas pré-natais com vitamina D, e se a vitamina K for administrada ao recém-nascido, raramente ocorre doença hemorrágica. Gente, são detalhes, ó. Por exemplo, na pré-eclâmpsia, a mulher teve lá pico hipertensivo, começou a apresentar sinais de hipertensão durante a gravidez, depois da 20ª semana, nós já vamos iniciar o tratamento da pré-eclâmpsia. Tá? O médico já introduz logo medicamento ali, fármacos, para controle de pressão arterial. Geralmente se indica o metildopa. Metildopa para mulher controle de hipertensão arterial. Se ela teve síndrome de HELP, que é lá alteração, hemólise de hemácias, alterações das enzimas hepáticas, que é o TGO, o TGP, teve alteração das enzimas hepáticas, proteinúria, começou a perder proteína na urina, síndrome de HELP, provavelmente ela vai evoluir a eclâmpsia, tá? Provavelmente. Que é o episódio de crise convulsiva durante a gravidez. Detalhe, gente, na gravidez, contraindica-se o uso do diazepam. Vocês viram isso na disciplina de saúde da mulher. Lembra que a mulher chegou em crise convulsiva, é gestante, chegou em crise convulsiva, contraindica-se o uso de anticonvulsivante a nível de fenitoína, a nível de diazepam. Professor, diazepam é benzodiazepínico. Benzodiazepínico, gente. Mas ele é usado na crise convulsiva na tentativa de cessar os movimentos tônico-clônicos, tá? Faz uma ampola de diazepam diluída na água destilada, aí já é diluída na água destilada, no indivíduo que chegar em crise na unidade hospitalar. Isso é prescrição médica, tá? Isso é prescrição médica. O médico prescreveu, a gente vai lá, dilui uma ampola de diazepam na água destilada e faz até, ele já diz, olha, até cessar a crise. Parou o movimento tônico-clônico, cessa a administração de diazepam por via endovenosa. Professor, e a gestante? Nós vamos fazer o que na gestante em crise convulsiva? Gente, gestante em crise convulsiva, nós vamos surfactar, como se fala. Fazer sulfato de magnésio.
Tá? Então, o médico vai prescrever sulfato de magnésio, hidralazina, na tentativa de restabelecer valores de pressão arterial. Tá? Detalhe, ó, bebezinho nasceu, foi de mulheres que já tinham crise convulsiva antes, ou foi de mulheres que não tiveram crise convulsiva, não tiveram nenhuma intercorrência durante a gravidez. Gente, detalhe nos cuidados de enfermagem imediatos ao recém-nascido. O médico vai prescrever e nós devemos administrar vitamina K intramuscular na criança. Vitamina K intramuscular no recém-nascido para impedir que ele tenha hemorragias. As mulheres que têm uma doença convulsiva devem conversar com um especialista na área. Deve fazer um tratamento, uma avaliação neurológica. Algumas mulheres podem ser capazes de interromper com segurança o uso de anticonvulsivantes durante a gravidez, mas a maioria delas deve continuar a tomar os medicamentos, isso com indicação médica, sob supervisão médica, com orientação médica. O risco resultante de não tomar os medicamentos, convulsões mais frequentes, que podem prejudicar o feto e a mulher, geralmente supera os riscos resultantes de tomar os medicamentos durante a gravidez. Então, em caso de mulheres que não conseguir deixar o uso do anticonvulsivante durante a gravidez, é melhor ela continuar fazendo o uso do anticonvulsivante. Por quê? O uso do anticonvulsivante é menos prejudicial do que as crises convulsivas, tanto para a mulher quanto para o feto. Os médicos prescrevem a mais baixa dosagem eficaz de anticonvulsivantes e utilizam alguns anticonvulsivantes diferentes, na medida do possível. O parto normal é possível. A cesariana é feita apenas se as mulheres tiverem convulsões repetidas durante o parto ou se desenvolverem outras complicações que a tornem necessária. Então é o seguinte, ó, a mulher pode ter parto normal, mulher que tem quadro de crise convulsiva pode ter parto normal, se ela estiver estável, pode. Agora, se no final da gravidez ou depois da 20ª semana ela tiver intercorrência a nível de convulsão, durante o trabalho de parto já se indica uma cesariana, tá? Ou se desenvolverem outras complicações, para impedir que aconteçam outras complicações. Eclâmpsia é uma complicação rara, mais grave, que provoca convulsões durante a gravidez. A eclâmpsia afeta cerca de 1 em cada 2.000 a 3.000 gestantes e pode afetar qualquer gestante, mesmo quem não tem histórico de convulsões. Tá? Então, gente, aqui, ó, nós vamos chegar à mordedura de cães, gatos, macacos e morcegos, que nós conhecemos isso aqui como atendimento antirrábico humano, tá? Aqui é mordedura de cão, gato, macaco, morcego, ó, 2 animais domésticos, ó, cão e gato, e 2 animais silvestres, tá? Detalhe, gente. Professor, animais domésticos, tipo cavalo, porco, pode também transmitir raiva? Pode. Pode sim. Então, atenção a isso. Ó, mordedura de cão, gato, macaco, morcego. O que você vai fazer? Os primeiros socorros em caso de mordida de cachorro ou gato são importantes para evitar o desenvolvimento de infecções no local, pois a boca desses animais normalmente contém um elevado número de bactérias e outros micro-organismos que podem causar infecções e até doenças graves, como a raiva, que afeta o sistema nervoso. Aí, gente, ó, todo tipo de mordedura por cão, gato, macaco, morcego, qual é o cuidado antes de procurar a unidade hospitalar? Lavar o local agredido com água e sabão, tá? Lavar o local agredido com água e sabão.
Se tem sangramento, tenta conter ali o sangramento inicialmente com um pano limpo, uma fralda limpa, faz compressão do local, eleva um pouquinho o membro, porque aí o sangramento vai ser restabelecido. Leva o indivíduo para a unidade hospitalar, tá? Você já investiga logo na vizinhança, se foi um animal doméstico, tipo cão e gato, a condição de saúde dele. Ah, o animal, ele está saudável? Investiga se ele é vacinado. Ah, o animal é vacinado, tomou a vacina da raiva, ele toma constantemente a vacina da raiva. De preferência que você pegue o comprovante de vacina do animal agressor, tá? Mas você não conhece o cão ou o gato, é aqueles de rua. Ah, eu não sei quem é o dono, não conheço. Mesmo assim, busca a unidade hospitalar, porque o médico vai avaliar o caso e ele vai prescrever o uso de vacina ou uso de soro, tá? Situações de animais silvestres, a mesma coisa, gente. Animal silvestre, aí que você não tem como observar. No cão e gato, se for doméstico, você ainda tem como observar ele. Pede para a família ou você mesmo vai acompanhando a observação do animal por 10 dias. Se nesses 10 dias o animal ele não morrer, não desaparecer, não adoecer, nós vamos dar o caso por encerrado. Mas se acontecer algo assim, busca novamente a unidade hospitalar, tá? Professor, áreas de risco. Áreas de risco, gente, mãos, pés, face e genitália. Aí, independente de ser um animal vacinado ou não vacinado, há necessidade de administrar 2 doses de vacina, por mais que o animal seja seu, doméstico, vacinado. O Ministério da Saúde pede para administrar 2 doses da vacina. Tá? A vacina antirrábica é uma vacina inativada. Tá? Macaco e morcego são animais silvestres. Aí no animal silvestre, todo tipo de animal silvestre você já não vai ter como observar. Então procura a unidade hospitalar, porque geralmente o médico vai indicar ou vacina ou administração de soro para ele, tá? Professor, qual é a diferença de vacina e soro? Gente, vacina é um imunobiológico, tá? Então ela vai fazer com que o organismo crie ali anticorpos, células de defesa. Já o soro não, o soro já é o anticorpo pronto. Você já vai receber ali a defesa pronta, tá? Detalhe, ó. As vacinas, elas geralmente são produzidas no plasma de indivíduos equinos, de cavalos, tá? No plasma de cavalos. O soro, gente, ele é produzido no plasma de indivíduos humanos. Então tem mais esse detalhe. Intoxicação. O que fazer em caso de situações de intoxicação? Venenos ou tóxicos são substâncias químicas que podem causar danos ao organismo. As intoxicações podem ser classificadas em 3 categorias: acidentais, ocupacionais e intencionais. A maioria dos envenenamentos é acidental, mas também pode resultar de tentativas de suicídio e, mais raramente, até homicídio. Tem alguma dúvida aí, Railan? Tem não, né? Pronto. Então é o seguinte, ó. Elas podem ser acidentais, ocupacionais ou intencionais. Na tentativa de suicídio e, mais raramente, até de homicídio. Não existem muitos antídotos. Antagonistas específicos dos venenos eficazes, sendo muito importante tentar identificar a substância responsável pelo envenenamento o mais breve possível. É tentar identificar o mais breve possível qual foi a substância que provocou o envenenamento. Caso isso não seja conseguido de imediato, posteriormente devem ser feitas tentativas de obter informações e ou amostras de substâncias e das circunstâncias em que ocorreu o envenenamento.
Uma substância tóxica pode penetrar o organismo por diversos meios ou vias de administração, tá? Então ela vai poder chegar ao organismo por diversos meios. Pode ser ingerida, como por exemplo, medicamentos, derivados do petróleo, agrotóxicos, raticidas, plantas, alimentos contaminados, que podem ser acidentais ou intencionais, tá? Inalada, gases tóxicos, exemplo, monóxido de carbono, amônia, agrotóxicos, cola à base de tolueno, que é a cola de sapateiro, acetona, benzina, éter, gás de cozinha, fluido de isqueiro e outras substâncias voláteis, gases liberados durante a queima de diversos materiais, como por exemplo plásticos, tintas. Pode ser absorvida, exemplo, inseticidas, agrotóxicos ou outras substâncias químicas que penetrem no organismo pela pele ou mucosas. Pode ser injetada, aí vem toxinas de diferentes fontes, como cobras, aranhas, escorpiões ou outras drogas injetáveis com seringa e agulha. A exemplo disso, gente, o indivíduo pode fazer intoxicação com o uso de droga injetável, tá? Droga lícita e ilícita, tá? Pode ser uma medicação ou pode ser uma droga ilícita mesmo. Sinais e sintomas: sudorese, que é suor excessivo, cialorreia, produção excessiva de saliva, lacrimejamento, alterações pupilares, midríase e miose, ou miose. A midríase é a dilatação pupilar, miose é quando a pupila ela diminui, tá? É contração pupilar. Queimação nos olhos e mucosas, cefaleia, alterações da consciência, ele pode ficar desorientado, irritado, agressivo, convulsões, queimaduras ou manchas ao redor da boca, dificuldade para deglutir, náuseas e vômitos, distensão e dor abdominal, alterações na pele, como por exemplo palidez, hiperemia ou cianose. Odores característicos na respiração, roupa, acidente, alterações na frequência cardíaca, taquicardia, que é o batimento cardíaco acelerado, bradicardia, diminuição de batimentos cardíacos e arritmias, respiração anormal, taquipneia, respirações bem rápidas, bradipneia, respiração lenta, dispneia, dificuldade para respirar. Ele pode ter choque e óbito. Então, o que fazer? A abordagem e o primeiro atendimento da vítima do envenenamento. O que você vai fazer? Verifique se o local está seguro. Procure identificar a via de administração e o veneno em questão. Aborde a vítima como de costume, identifique-se e faça o exame primário. Faz a avaliação primária da intoxicação. Esteja preparado para intervir com manobras para a liberação das vias aéreas e de RCP, caso necessário. Proceda ao exame secundário e remova a vítima do local. Se você viu que a vítima está lá, consciente, orientada, tem condições de remover, remove. Ou se o indivíduo está inconsciente, já remove logo de uma vez. Depois que fez a avaliação primária, chama o socorro. Chegou o socorro, remove a vítima. Nas duas situações, proceda ao exame secundário e remova a vítima do local. Há situações em que a vítima deve ser removida imediatamente para diminuir a exposição ao veneno e preservar a segurança da equipe. A vítima intoxicada não deve beber nada, nem mesmo água ou leite.
Que assim, a nossa região é bem comum. O indivíduo intoxicou, fez uso de remédio, dá logo um copo de água, um copo de leite, que diz que é para diluir ali o veneno, cortar o efeito do veneno, mas não deve ser feito, tá? Não induzir o vômito. Se a vítima ingeriu derivados do petróleo, como querosene ou gasolina, ou substâncias corrosivas e cáusticas, à base de ácido ou base. Não provocar o vômito se a vítima estiver com alterações de consciência. Guarde as embalagens de produtos, restos de substâncias ou conteúdos vomitados para facilitar a identificação do veneno e tratamento adequado. Hiperemia. Ó, gente, hiperemia é o mesmo eritema, tá? Hiperemia é vermelhidão. É hiperpigmentação de pele. Hiperpigmentação de pele, a nível de vermelhidão. Mais alguma, Mariana? Não, né? Pronto. Ó. Em caso de contato com a pele e ou olhos, lave a região atingida com bastante água corrente e limpa. O melhor a ser feito é remover a vítima para o hospital o mais rápido possível. Então, recolhe a vítima, leva para a unidade hospitalar o mais rápido possível que você conseguir. Tá? O envenenamento é um dos casos mais... O envenenamento é um dos casos em que o socorrista poderá remover a vítima rapidamente para o hospital, sem aguardar o suporte avançado de vida. Tá? Então, você pega a vítima, leva no seu carro próprio mesmo, até a unidade hospitalar o mais rápido possível. Então, gente, basicamente o nosso conteúdo de aula de hoje, que eu tinha programado, era esse. Nós vamos ficar com a aula marcada para a semana que vem. Eu vou combinar aqui com o pessoal do Instituto, próxima data de aula, onde nós vamos falar de acidente com animal peçonhento e alguns outros tipos de procedimentos, tá? Eu vou trazer uma atividade, vou encaminhar uma atividade para o pessoal do Instituto, para ela ser encaminhada para vocês, para que já seja ali uma forma de avaliação. E nós vamos pensar em uma forma de avaliar, de fazer a avaliação mesmo teórica da disciplina, de como fazer essa avaliação teórica. Tá? Então a gente fica de se encontrar novamente na próxima semana para dar continuidade ao nosso conteúdo. Provavelmente vai ser na terça. Eu vou ver aqui a disponibilidade do Instituto. Então, obrigado, gente. Tenham um bom dia e até a próxima.